Vamos aplaudir a Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, podem sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 1, versículo 18, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 1, versículo 18, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mateus 1, 18. Vamos ler do versículo 18 até o 25, em nome de Jesus. Ao cão, Mateus. Versículo 18, irmãos, diz: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Amém? Vamos parar um pouquinho aqui. Quando a Bíblia diz que Maria estava desposada com José, era como se a gente fosse dizer: olha, Maria, ela está noiva de José. E se você conhece, meu irmão e minha irmã, a história, se você assistiu a pregação do domingo passado, você estava no culto, pela manhã, se você assistiu no Facebook, no YouTube, nós falamos sobre Maria. E tudo aquilo que Maria e José tiveram que enfrentar para cumprir o chamado de Deus na vida deles. Deus não precisa de ser humano nenhum. Deus não precisava de Maria, mas Deus escolheu Maria. E Deus escolheu a pessoa certa. Tanto Maria como José foram exemplos de pessoas de Deus que nós temos que seguir. Versículo 19. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Deixa eu explicar para você mais uma vez, para que você entenda. No tempo da lei, se alguém fosse adúltero, se alguém traísse o seu esposo ou a sua esposa, seria apedrejado. Sabia disso, irmão? Se hoje fosse assim, hein? Diga aí. Misericórdia. E José, porque ele era uma pessoa justa, ele tentou abandonar Maria secretamente. Imagina José chegando para o familiar dele: ei, Maria está grávida. Como você não casou? Não é do Espírito Santo. Foi Deus que revelou. Quem é que ia acreditar? Nem José acreditou. Você vai ver mais na frente que Deus teve que revelar para ele através de um sonho. Você percebe o quanto José ele era justo? O quanto José ele amava Maria, ao ponto de querer abandonar ela, para que ela não viesse correr o risco de ser apedrejada e morta. Irmão, mas o nascimento de Jesus era um plano de Deus. Ninguém, igreja, pode impedir os planos de Deus. O diabo não pode, você não pode, ninguém pode impedir os planos de Deus. Próximo versículo 20. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é de quem? Do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do profeta do Senhor, que diz, da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenou, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz o seu filho, o primogênito, porque além de Jesus, Maria teve outros irmãos, e pôs-lhe o nome de quem? Jesus. Irmão, hoje, o mundo inteiro, em que o cristianismo é a religião, praticamente o mundo inteiro, é certo no Oriente, né, no Irã, na Índia, na China, mas praticamente o mundo inteiro, ontem e hoje, parou para comemorar o nascimento de Jesus. Alguns de uma maneira certa, outros de uma maneira errada. Quantas pessoas que de ontem para hoje estão aproveitando para encher a cara? Quantas pessoas? Quantas pessoas que infelizmente, bêbados, foram inventados de dirigir um carro, uma moto e morreram pelo Brasil, pelo mundo. Irmão, o Natal, todo mundo sabe, né? Vocês já estão cansados de saber, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Todo mundo sabe disso. Mas a mensagem do Natal é que Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. Então não é uma época para você encher a cara, não é uma época para você simplesmente comemorar sem motivo algum. É para você lembrar que Jesus, ele morreu por você. Já imaginou? Deus entregou o Filho dele. Jesus já nasceu sabendo que iria morrer. Já imaginou se fosse um filho seu, uma filha sua, você que é mãe, você engravidasse sabendo que o seu filho iria morrer pelos pecados de outras pessoas que ele não tem nada a ver? Ou você que é pai, onde foi que o seu filho, a sua filha nasceu? Em um hospital público? Enfim. E o Filho de Deus, onde foi que ele nasceu? A Bíblia diz que não tinha lugar para ele dentro de casa. Ele teve que nascer no lado de fora. O Filho de Deus, igreja. O Deus que é o dono de tudo isso aqui. Dono do mundo, do universo. Deus poderia ter feito Jesus nascer no melhor hospital, mas ele nasceu lá, no meio dos animais. E eu e você que somos pecadores, às vezes tivemos um médico para assistir o nosso nascimento. Jesus não. Maria e José, não. Somente a providência de Deus. Então tem muitas pessoas que estão comemorando o Natal, mas não sabem por que estão comemorando. Igreja, vou falar algo para você nessa noite. Deus não enviou Jesus ao mundo para salvar o mundo. Você sabia disso? Oxe, pastor, que conversa é essa? Leia aí o versículo 21, que é que diz: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Diz aí o mundo inteiro? Todas as pessoas? Não. O seu povo. Nenhuma gota do sangue que Cristo derramou foi em vão. Todos aqueles que Deus já determinou, a Bíblia diz que Deus já predestinou que vão ser salvos, serão salvos. O que eu quero dizer para você nessa manhã é que Jesus morreu por quem crê nele. Jesus morreu pelo povo de Deus. Quem é o povo de Deus? É aquele que crê. É aquele que crê em Jesus,
que crê que Ele é o Messias, que crê que Ele é o Filho de Deus, que foi enviado ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. Talvez você diz: que pecado, pastor? Que pecado é esse? Romanos capítulo 1, em nome de Jesus. Que pecado é esse, meu Deus, em nome de Jesus? Vamos entender aqui, em nome de Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 18 também. Deixa eu ver se a live está rodando ainda aqui. Às vezes o celular dá uma bugada. Romanos capítulo 1, versículo 18. Ok. Então Jesus Cristo nasceu, Deus enviou Ele ao mundo para Ele me salvar dos meus pecados. Certo? Então que pecados são esses? Romanos 1,18, meus irmãos, preste muita atenção. Isso é uma das partes mais importantes da palavra de Deus. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Agora deixe eu traduzir para você. Deus criou o mundo. Deus criou a mim e a você. Deus criou todos os seres humanos. Deus, Ele criou tudo que existe. Para que Deus criou o homem? Para a glória de Deus. Nós acabamos de ler aqui que nós podemos ver, ter o conhecimento de Deus através das coisas visíveis. Que coisas visíveis são essas? A natureza, os animais, aquilo que Deus criou. Nós podemos olhar para essas coisas e pensar: eu quero conhecer o Deus que criou isso. Não tem condição dessa árvore, desse cachorro caramelo ter surgido do nada, de uma explosão. Não, algum Deus deve ter criado isso. E com esse pensamento eu tenho que buscar conhecer quem é esse Deus. E eu fazendo assim, eu vou conhecer Ele. Os homens fizeram isso? Não vou ler para ficar extenso. Mas se você quiser chegar em casa, depois você vai ler. A partir do versículo 18. Diz que os homens, ao invés de adorarem a Deus, começaram a adorar a criação. É o Deus Sol, é o Deus Lua, é o São Joaquim, é São João, é São Bernardo. Em vez de adorar ao Criador, o homem começou a adorar a criatura. Não, eu sou o meu Deus. Eu que mando na minha, eu quero saber de Deus, eu sou o meu Deus. Eu que faço na minha vida o que eu quero. Deus não existe, não. Tem outros que fazem dos animais o seu Deus, não é o Deus cavalo. É o Deus gato no Egito, não é o Deus sapo. O Deus da cara de sapo é Zeus, é Poseidon. O homem, ao invés de buscar a Deus, criou os seus próprios deuses. Agora vamos, meus amados irmãos, aqui no versículo 28. Versículo 28. Diz: e como eles aqui, é eu e você, toda a humanidade, não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convém. Irmão, preste atenção no negócio que eu vou falar para você. Nunca mais você vai esquecer. Às vezes, a pessoa, um exemplo, a pessoa ela faz tudo de errado na vida dela. Só que a vida dela dá certo, está prosperando, a empresa está prosperando, o negócio, olha, está indo de vento em polpa. Você diz: Deus é com essa pessoa? Só pode ser.
A pessoa não tem temor a Deus, às vezes é pessoa que é totalmente contra Deus e prospera, dá tudo certo na vida dela. A maior desgraça que pode acontecer comigo e com você é a gente estar no pecado e dar tudo certo na nossa vida. A Bíblia diz que quando isso acontece, é o que você leu aqui, Deus ele pega o ser humano e entrega o ser humano ao seu desejo, ao seu pecado. Essa é a maior desgraça que pode acontecer na sua vida. Isso é a justiça de Deus acontecendo na vida da pessoa. A justiça de Deus não é como a sua justiça. Porque, vamos dizer, tem gente que às vezes diz assim: ah, se eu fosse Deus, eu jogava um raio na cabeça desse infeliz. Mas não é assim que Deus age. Deus não mata a pessoa. Deus entrega a pessoa ao pecado. Deus entrega a pessoa ao desejo do coração dela. Aí vai começar a dar tudo certo na vida dela. Ela vai estar no pecado e vai prosperar. Ela vai estar fazendo tudo contra a palavra de Deus e vai dar tudo certo na vida dela. Porque Deus fez assim: você quer o pecado? Então vá, viva o seu pecado. Viva aquilo que você quer viver. Irmãos, hoje nós vemos tantas desgraças que acontecem no mundo, sim ou não? Às vezes é o pai que mata o filho, é o filho que mata o pai. E você olha e diz: vixe, olha, que obra do diabo. Mas se eu disser para você que a maioria das vezes o diabo não tem nada a ver, é somente a maldade do homem. Sabia disso, irmão? E pastor, onde é que está isso na Bíblia? Continuando, irmãos, versículo 29. Estando cheios de toda iniquidade. Aqui está falando de toda a humanidade, irmãos. Prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe. Eita, olha aí, fala Jesus. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo da justiça de Deus, não somente as fazem, mas também consentem com quem faz. Irmão, é forte, né? Na carta aos Romanos, no capítulo 1 e 2, fala acerca da depravação total do ser humano. Se você for estudar esses dois capítulos, você vai entender: todo ser humano é pecador. Quando Adão pecou, o pecado entrou na humanidade, e todo ser humano já nasce com a sua natureza pecaminosa. Ou seja, você pode olhar para alguém, às vezes para um filho seu, alguém da sua família, e dizer: ai, como fulano é bom, como fulano é gente boa. Mas Deus não olha assim. Deus olha para a pessoa e vê isso aqui. Todos esses pecados, todos esses erros, todas essas falhas, ou seja, toda a humanidade, diante da lei de Deus, da justiça de Deus, estão condenados. Não tem nenhuma pessoa que se salve. Nenhum. Irmão, você às vezes não se assusta quando você olha para o mundo, para as coisas que acontecem no mundo? Você não se assusta com a maldade do homem, o quanto o homem pode ser mau, o quanto o homem pode ser perverso? Mas você já percebeu que todo mundo é assim? Inclusive eu e você? Irmão, ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos pecadores. Às vezes a gente não comete tal pecado, mas a gente comete outro pecado. É tudo pecado. Não tem pecado maior, pecado menor. Tudo diante de Deus é pecado. Então, irmãos, agora você entende do que foi que Jesus Cristo veio salvar você? Tem pessoa que pensa: não, Jesus veio ao mundo, pastor. Eu sei para que foi. Foi para me fazer de mim uma pessoa feliz. Jesus veio ao mundo, pastor, para ele me ajudar eu passar na minha faculdade, aí eu consigo um emprego. Jesus veio ao mundo, a Bíblia diz, você leu, para salvar você dos seus pecados. Mas por que ele veio salvar? Porque sozinho nós não conseguimos se salvar.
Nós não temos essa condição de nos salvar. Por isso ele se entregou. Por isso, irmão, ele morreu por você. Agora eu quero que você leia o capítulo 3, em nome de Jesus, versículo 21. Em nome de Jesus. 3, 21. Romanos 3, 21. Presta atenção, em nome de Jesus. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque o que? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados antes cometidos, sobre a paciência de Deus. Então Jesus morreu, irmão, para pagar os seus pecados. Tem aquele versículo que todo mundo conhece, que diz assim: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e o quê? E a vida. Se você quer ir até Deus, se você quer ser salvo, o único caminho é Jesus. Fazer o bem não leva você até Deus. Você fazer algo não leva você até Deus. Você vir à igreja, você orar, você ler a Bíblia. A única pessoa que pode levar você até Deus chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Só existe salvação em Jesus. A mãe dele não pode salvar você. O pai dele, nem Pedro, nem João, nem Mateus, nem Santa Bárbara da Escócia, ninguém pode salvar você, somente Jesus. Inclusive você mesmo não pode se salvar. Se Deus não olhar para você e tiver misericórdia de você e de mim, nós estamos eternamente perdidos. Mas eu pergunto para você nessa noite, o que nós lemos aqui, o que é que isso explica para nós? Quem são as pessoas que Deus salva através de Jesus? E quem são, meus irmãos, essas pessoas? As pessoas que creem em Jesus. Não importa se é da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana, da Bola de Neve. O que importa é crer em Jesus. Se você crê em Jesus, você é salvo. Deus enviou Jesus ao mundo para salvar a mim e a você. Tem um versículo que ele é muito conhecido, que diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus for contra nós, quem vai ser por nós? A Bíblia diz que Deus enviou seu Filho ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Irmão, Jesus Cristo de Nazaré pode nascer 1 milhão de vezes lá em Belém. Se ele não nascer no seu coração, você está eternamente perdido. Jesus Cristo já nasceu no seu coração? O Senhor Jesus, ele já nasceu no seu coração? Você já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Você vive para ele? Você tenta obedecer a palavra de Deus por amor? Existe 2 tipos de pessoas no mundo: os filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que aceitaram Jesus. Quem são, pastor? Os que não são os filhos de Deus, aqueles que não aceitaram Jesus. Deus oferece a salvação em Jesus. Foi por isso que ele nasceu. E se você quer ser salvo, você tem que crer em Jesus. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, em nome de Jesus. Mais na frente.
Efésios 2. Irmão, sabe o que tudo isso que nós estamos aqui está dizendo para nós? No dia que você morrer, que eu morrer, o que vai determinar se a gente vai para o céu ou para o inferno é se a gente tem Jesus na nossa vida. E aí você não vai morrer, aí Deus vai olhar para nós e dizer, como você é bonita, você é tão bonitinha para o céu. Não. Não vai ser desse jeito não, irmão. A Bíblia diz que as pessoas que elas ainda não aceitaram a Jesus na sua vida, elas estão debaixo da ira de Deus. Debaixo da ira de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que em outro tempo andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nelas. Irmão, você entende tudo aquilo que Deus ele fez por você? Que para salvar você, Deus teve que entregar o único filho dele, que nunca pecou, sem pecado. Você entende o amor de Jesus que se entregou por você? Foi chicoteado, crucificado, chamado de mentiroso, escarnecido, zombado, morreu no seu lugar, para que hoje você cresce nele e viesse a ser salvo. Será que algum dia você já parou para pensar, se você negar tudo isso que Deus fez, estaremos eternamente perdidos? Estar na igreja não salva ninguém, ser filho de crente não salva ninguém, carregar o nome de crente não salva ninguém, se batizar não salva ninguém, fazer o bem não salva ninguém. A única coisa que salva é Jesus. Foi o que você acabou de ler aqui. Não é pelas obras não, irmão. Ou seja, não tem nada que você faça que faça você ir para o céu, a não ser aceitar Jesus. Não, pastor, mas todo dia eu vou lá na rua, eu coloco ração para os cachorros, todo dia eu dou uma cesta básica. A salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie diante de Deus, ou seja, para que ninguém chegue no céu e diga, eu estou aqui porque eu fiz o bem. Olha, eu ajudei, meu Deus, eu ajudei o miserável, eu ajudei. Quando me pediam uma esmola, eu dava. Você tem Jesus? Não, não tenho. Então já era. Acabou. Você já aceitou o sacrifício de Jesus Cristo na sua vida, meu irmão e minha irmã? Você vive para Deus? Você vive para Jesus? A sua vida, ela é totalmente entregue a Deus? Em que sentido, pastor? Quem aqui é mãe? Levante a mão. As mulheres vão entender o que eu vou falar. Quando nasce um bebê, a vida da mulher é para quê agora? Para cuidar do bebê, né, Valesca? É só para isso. Não tem mais nada, é só para isso. Viver para Deus é do mesmo jeito. Deus tem que ser a sua prioridade, irmão.
Não adianta carregar Jesus nos lábios e não carregar no coração. Ele entregou o filho dele para morrer por você. Mas se você não aceitar isso que ele fez, mesmo que nada para você. Para finalizar, Lucas capítulo 2. Quando o pastor disse para finalizar, tem mais meia hora de palavra. Mas agora é para finalizar. Lucas capítulo 2. Deixa eu ver o versículo aqui. Eu acho que é o 8. Cadê Lucas? Lucas 2, 7. Em nome de Jesus. Lucas 2, 7. Diz: e deu à luz o seu filho primogênito, e o envolveu em panos, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Às vezes talvez você olhe para isso e diga: ixi, pastor, que maldade, não deram um lugar para Jesus nascer. Coitado de Jesus, não teve nenhum teto sobre a cabeça dele quando ele nasceu. Pois é. Mas e no seu coração? Qual é o lugar que Jesus habita nessa noite, igreja? Ele habita na prioridade do seu coração? Ou ele está lá na estalagem? Está lá junto com os boi, está lá junto com as vacas? Onde é que o Senhor Jesus Cristo... Olha o besouro, irmão Geraldo. Tira o besouro aí, em nome de Jesus. Onde é que o Senhor Jesus Cristo, Ele habita no seu coração? Onde é, igreja? Deixa eu falar para você. E se Ele não for a prioridade da sua vida, e da minha vida também, nós estamos perdidos. A Bíblia diz: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Esse é o único amor que Deus aceita na sua vida, é se Ele estiver acima de tudo. Acima do seu emprego, acima da sua família, acima do seu casamento, do seu filho. Deus tem que estar acima de tudo. Você já abriu o seu coração para Jesus Cristo nascer no seu coração? Você já disse: Jesus Cristo pode entrar, pode fazer morada. A palavra dele diz que Ele está à porta e bate. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Senhor está procurando oportunidade nessa noite para entrar no seu coração, para entrar na sua vida. Se você ainda não tem Jesus Cristo na sua vida, você talvez até é da igreja, mas você ainda não tem Jesus na sua vida, você está correndo um grande risco. Você está negando tudo aquilo que Deus fez por você. E se você diz: pastor, eu já aceitei, eu já me batizei, mas eu não vivo para Ele como eu tenho que viver, não adiantou de nada. Você está correndo um grande risco da mesma forma. Ele nasceu em Belém, mas Ele tem que nascer no seu coração, irmão. Jesus Cristo tem que nascer no seu coração. Estamos condenados, sem Cristo nós estamos eternamente perdidos. Mas Ele não quer nos condenar, Ele quer nos salvar. A palavra dele diz que Ele é um fogo consumidor, mas Ele não quer nos consumir, Ele quer consumir o pecado que habita em nós. O Senhor não quer nos condenar, Ele quer nos salvar, mas cabe a você crer, cabe a você acreditar. A parte de Deus Ele já fez. Ele já enviou o filho dele já morreu, e todo aquele que crê, não importa se é uma prostituta, não importa se é um ladrão, se é um alcoólatra, se crê em Jesus, vai ter a vida transformada por Jesus. Então que você também creia em Jesus, para que Ele venha nascer no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a Jesus.